Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o nosso IL Flash começa com um texto do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Winston Churchill. Como todos os A Sabedoria de, é uma coletânea de citações precedidas por uma pequena biografia que aponta Winston Churchill, nascido em 30 de novembro de 1874 e falecido em 24 de janeiro de 1965, como um guerreiro da liberdade, alguém que efetivamente, durante a Segunda Guerra Mundial, à testa do Estado britânico, mas também do mundo ocidental livre, liderou o grande confronto contra o totalitarismo nazista e fascista. Na sequência, nós temos um brasileiro abordado também pelo João Luiz Mauad, A Sabedoria de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, nascido em Recife em 23 de agosto de 1912 e falecido no Rio de Janeiro, onde ele passou a maior parte da vida, em 21 de dezembro de 1980, um apaixonado torcedor do nosso querido Fluminense Futebol Clube. Nelson Rodrigues era dramaturgo, cronista esportivo, mas também teve os seus ares de comentarista político, comentarista do pensamento político, e era um vigoroso, fervoroso anticomunista. Fez várias declarações bastante interessantes sobre o problema da desumanização promovida pelo totalitarismo comunista nos vários regimes despóticos capitaneados por essa ideologia. Então é um autor que pela sua genialidade acabou atraindo até a atenção de alguns esquerdistas. Então ele consegue ser admirado até por pessoas de esquerda. Mudando completamente de assunto, o tema do artigo seguinte, de autoria de Roberto Rachevski, que também é um colunista antigo e recorrente do nosso instituto, é um tema atual. Ele vai versar sobre a posse de Donald Trump. O que eu penso sobre a volta de Trump? O Rachevski é um liberal objetivista e ele é bastante crítico a Donald Trump, a sua retórica protecionista. E ele vai dizer também, vai manifestar as suas críticas também à política adotada por Trump no que diz respeito ao problema israelense. Nesse artigo, ele nos diz que Trump não é só ignorante, ele é um limitado quando se trata de economia e comércio internacional. Ele insiste em que déficit comercial nas transações internacionais é prejuízo. Ele se pergunta por que os Estados Unidos precisam comprar carros ou laticínios canadenses. Ora, não são os Estados Unidos da América que compram, são os americanos que compram dos canadenses. São transações privadas nas quais os governos não deveriam se intrometer. Os americanos preferem carros canadenses aos americanos, porque entendem que eles obtêm mais valor do que se comprassem carros americanos. É a dinâmica do mercado e a famosa soberania do consumidor, a que, por exemplo, os economistas austríacos como Mises e Hayek faziam referência. Então, ele é muito crítico, o Rachevski, nesse artigo e em outros textos que ele vem publicando, ao falatório protecionista do presidente dos Estados Unidos, que já foi empossado, Donald Trump, para um novo mandato no comando da nação mais poderosa do mundo. Voltando ao Brasil, nós temos um texto de minha autoria. O PT e o vício do escapismo. Escapismo é uma palavra que o liberal mato-grossense Roberto Campos, um dos maiores liberais brasileiros, usava para se referir a essa tendência que nós temos, nossos governos, principalmente no Brasil, de colocar a culpa nos outros, colocar a culpa nas forças exteriores, nas potências imperialistas, no capitalismo yankee, ou no que for, nas multinacionais, para não precisarem prestar atenção aos seus próprios desvarios, aos seus próprios erros, às suas loucuras na condução da política econômica. E, na minha opinião, é o que eu digo no artigo, Fernando Haddad, o atual ministro da Fazenda no governo Lula, manifestou mais uma vez esse escapismo. Ele foi à CNN, disse que é muito difícil construir um Estado e fazê-lo eficiente, capaz de atender a população, que na opinião dele é o que o PT vem fazendo, e por isso o bolsonarismo, a extrema-direita, fascista, do mal, do capiroto, né? Personificada na figura do deputado Nicolas Ferreira, fez aquele vídeo que alcançou milhões de brasileiros, como vocês bem devem saber. Essa extrema-direita bolsonarista, ela demonstra com esse vídeo do Nicolas Ferreira, com essas críticas à tentativa do governo federal de monitorar
as operações do Pix de maneira mais incisiva para arrecadar mais imposto, eles acusam essa extrema-direita, o Haddad acusou essa extrema-direita de ser inimiga do país, e não apenas uma opositora política, mas inimiga do país. Na verdade, se fazer oposição fosse crime, quem me lembrou muito bem isso foi o professor Marcos Araújo, que escreve sobre o meio ambiente, que é próximo também do nosso instituto. Se fazer oposição fosse crime, pura e simplesmente, mesmo sendo, como nós bem sabemos, um elemento fundamental da vitalidade de uma democracia que haja uma oposição, se fazer oposição fosse crime, todo petista deveria ser sentenciado à prisão perpétua. Porque o PT se opôs visceralmente a toda e qualquer política ou reforma positiva implementada por governos federais que não fossem dele. Foi assim com Fernando Henrique Cardoso, foi assim com Bolsonaro, foi assim com Fernando Collor, assim com todo mundo. Temer, todos. A todos eles o PT fez oposição categórica, fez oposição à reforma previdenciária, oposição ao Plano Real, oposição à Constituição de 88, fizeram oposição a tudo. Então não podem vir agora querer criminalizar a oposição ao seu governo. Ainda sobre essa questão, nós temos um texto do Gabriel Wilhans, O Pix e os Idiotas Úteis, em que, nesse artigo, o Gabriel Wilhans vai defender que é preciso ser muito idiota ou cúmplice para dizer que não há autoritarismo por detrás do que o governo PT vem defendendo, a necessidade de censurar a oposição quando ela aponta esse tipo de desvario. Apenas idiotas úteis podem ver isso como normal ou ir para as redes sociais, diz o Gabriel, defender as trapalhadas do desgoverno Lula 3, atacando cidadãos que querem ganhar a vida honestamente e caindo no conto do vigário de que o governo está preocupado com discursos de ódio, ou coisa que o valha, e não em controlar seus críticos nas redes sociais. Esse é o objetivo. O governo Lula quer censurar os brasileiros, mas nós vamos lutar até as últimas consequências para que uma loucura como essa não aconteça. Nós vamos fazer de tudo, como liberais, defendendo as nossas ideias, para que esses arbítrios não continuem a prosperar. Na sequência, temos um texto do nosso conselheiro André Burger, Quero Ser Você Amanhã. Esse texto, ele vai olhar com invejinha boa para a Argentina de Javier Milei. As grandes reformas liberais que Milei vem fazendo, ainda no começo, é verdade, mas vem trazendo resultados muito interessantes, podem servir de exemplo para o mundo. No entanto, ele se pergunta se é possível um Milei existir no Brasil. E ele argumenta que aqui nós fazemos as coisas em ritmo de samba e não de tango, nós somos menos trágicos, menos extremos, menos abrangentes no que nós nos propomos a fazer. Então, somos um país muito maior, com muito mais diversidade, muito mais fragmentação política. Então seria difícil, na opinião dele, existir um Milei aqui. Mas seria importante, seria muito bom que o presumível desastre econômico de Lula nos encaminhasse para um governo que minimamente que seja incorpore as ideias de Milei, mesmo que em ritmo de samba e não do tango. Na liderança do IL Flash de hoje, mantendo a mesma pegada dos últimos artigos, tem um texto de minha autoria. O que mais une o judiciário, a imprensa e o governo? E aqui eu me refiro ao comentário do Fernando Haddad, eu volto a esse mesmo assunto, em que ele disse na CNN que desacreditar instrumentos públicos ou medidas públicas é crime. E aí eu vou ao dicionário, em que se diz que desacreditar significa desabonar, desmerecer, desvalorizar, negar efetividade. Por outra, criticar. A possibilidade da crítica a qualquer instituição, proposta, agenda, ideologia ou ação é um fundamento da sociedade aberta e um dos primeiros valores a serem protegidos por quem se julga ungido para defender a democracia. Sem crítica não há possibilidade de retificação ou melhora. Sem crítica não se faz oposição. Sem oposição, o que resta é a ditadura. Portanto, quando a jornalista Eliane Cantanhede, que disse a mesma coisa,
e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizem que desacreditar medidas públicas ou instrumentos públicos é crime, eles estão criminalizando a própria democracia. E o que os une ao fazer isso é o amor à mentira, não fake news, porque esse anglicismo ridículo já cansou e só serve para confundir o debate. É mentira, a boa e velha mentira. O PT é mentiroso, esse governo é mentiroso e é isso que a gente precisa reafirmar. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.